Me fale sobre os seus pontos fortes. Se alguém ainda não te perguntou isso no processo seletivo, essa pessoa ainda vai te perguntar. E esse vídeo aqui eu gravei falando o que você pode estar errando na hora de falar sobre os seus pontos fortes. Vamos lá? Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Renove. Aqui quem fala com vocês é o Vitor, o seu mentor. É muito bom ter você aqui de volta. Hoje eu estou gravando esse vídeo aqui para falar um pouquinho para vocês sobre pontos fortes, tá? Por que eu decidi fazer esse vídeo especialmente para esta pergunta, tá? A gente tem até outros vídeos aqui também gravados no nosso canal que falam sobre pontos fortes. Porque ele é uma pergunta raiz, é uma pergunta que sempre vai ter em quase toda entrevista. É muito difícil não ter uma entrevista que não vão te perguntar isso. Então você precisa estar afiadíssimo na hora de você falar sobre o seu ponto forte. E aí eu vejo que isso é uma grande dificuldade de toda a nossa base que a gente tem lá no nosso canal do Instagram e também dos nossos mentorados, que são a galera que a gente trabalha em grupo ou individualmente para os processos seletivos, tanto de estágio quanto de trainee. Então, eu vou falar aqui nesse vídeo quais são as coisas que você pode estar ainda errando ao falar sobre os pontos fortes, beleza? Sem muita enrolação, vamos lá. Primeira coisa que você pode estar errando: exemplos. Eu sempre digo que a diferença entre um clássico e um clichê é o quão você consegue embasar essas informações durante a entrevista. E isso, pasmem, serve até para perfeccionismo. Não fala que você é perfeccionista. Mas se você tem muito autoconhecimento e você acha que você realmente é perfeccionista, se você embasar muito esse ponto forte, você pode realmente usar ele durante a sua entrevista, que é uma coisa que vai ser um diferencial para você, tá? Mas tome muito cuidado com isso, porque o perfeccionismo ele é um clichê, né? A não ser que ele tenha embasamento, como eu acabei de dizer. Então, os exemplos, ele é uma parte fundamental de quando você está falando sobre os seus pontos fortes, tá? Então, sempre que você for falar seus pontos fortes, seja ele pontos fortes técnicos, pontos fortes comportamentais, traga exemplos. Pode ser exemplo pessoal, da sua vida pessoal, no caso, né? Pode ser exemplo da sua vida profissional, pode ser exemplo da sua vida familiar, pode ser exemplo da sua vida acadêmica. Pode ser qualquer exemplo, qualquer história que embase. Então, o que você tem que tomar cuidado é de falar qualquer história que realmente demonstre que você teve aquele ponto forte, que você demonstrou domínio sobre aquele ponto forte, tá bom? Habilidades comportamentais é um pouco mais difícil de você expressar isso na entrevista, por isso que você tem que saber exatamente aonde ali na sua história que você demonstrou isso. Habilidades técnicas é um pouquinho mais fácil quando você tem resultados e projetos feitos, tá bom? Então fica com essa dica e reflita, você está usando exemplos para falar dos seus pontos fortes? O segundo ponto é clareza. Eu até falei isso aqui em alguns outros vídeos nossos, mas eu vejo nos meus mentorados, quando eles estão fazendo alguma entrevista de estágio ou algum processo seletivo de estágio no geral, né? Que eles têm muita dificuldade em falar sobre os pontos fortes no que diz respeito à clareza do que é esse ponto forte, tá? Por que isso, pessoal? Porque, ainda mais tratando de soft skills, abre margem para muita interpretação. Então, quando eu falo para você que eu sou um líder nato, tá, esse nem foi um exemplo tão bom, mas quando eu falo para você que eu tenho uma habilidade de liderança, por exemplo, muito forte, eu tenho entendimento em liderança, você tem outro entendimento de liderança e o recrutador também deve ter outro entendimento sobre liderança, tá? Então, tente explicar o que você quer dizer com liderança. Liderança é o fato de você ter gerido algum time, e aí você vai trazer uma história sobre isso, ligando para o primeiro ponto que eu falei. Liderança é sobre as suas ações, determinadas ações que você fez, ou que você toma, ou modelos mentais que você tem. A forma com que você pensa é o que você tem como liderança. Por isso é muito importante você explicar o que você quer dizer com aquele ponto forte para que você e o recrutador estejam alinhados. Senão, quando você trouxer um exemplo ou quando o recrutador for analisar a sua coerência durante o processo seletivo,
pode dar conflito. Você pode ter explicado alguma coisa, ele pode ter entendido outra e ele vai avaliar outra que você não tem. E aí você vai ser reprovado no seu processo seletivo, tá? E ele pode até mesmo achar que você está mentindo, tá? Essas são as duas hipóteses. Ou que você está mentindo, ou que você não tem autoconhecimento suficiente para entender no que você é bom. Então tome muito cuidado com isso, que você ainda pode estar errando isso durante a sua fala sobre os seus pontos fortes, tá bem? Terceiro ponto, tangente. Falei de perfeccionismo nesse vídeo, né? Falei de perfeccionismo. Ele é um ótimo exemplo de tangente, pessoal. Ele é um ótimo exemplo de tangente. Algumas pessoas ainda erram isso, tá? Mentorados nossos, elas acham que estão falando um bom ponto, mas esse ponto pode soar como uma tangente. O que eu quero dizer como uma tangente? Que você está se esquivando da pergunta, tá? Que você está saindo pela tangente. Então o recrutador está te falando sobre os seus pontos fortes e você está tentando maquiar ali o seu ponto forte com um ponto fraco, ou um ponto forte que é muito clichê, ou um ponto forte que todo mundo quer ouvir, como por exemplo a famosa palavrinha em inglês workaholic. Ah, meu ponto forte é que eu amo trabalhar. Gente, não dá. Não dá. Pensa que você tá indo ali para você... É uma negociação, tá? É uma negociação. Então você está falando para o recrutador que seu ponto forte é gostar de trabalhar. Isso, além de ser muito clichê, não tem exemplos que embasem isso o suficiente. Pode soar como um ponto fraco e pode soar extremamente clichê. Porque qual recrutador que não quer ouvir que a pessoa ama trabalhar, gente? Tá? Então tomem muito cuidado para vocês não saírem pela tangente. Foquem em pontos fortes específicos de vocês e tomem extremamente cuidado com isso, tá? Porque isso pode ser uma rasteira enorme durante o seu processo seletivo, durante a sua entrevista para estágio. Tanto estágio como trainee também, tá bom? Para você, eu quero te agradecer por ter dado like nesse vídeo, por ter se inscrito no nosso canal e por ter mandado esse vídeo aqui para os seus amigos que estão passando por processos seletivos, tá bom? Depois que acabar esse vídeo, lembra também de ir lá no nosso canal do Instagram e se inscrever, porque a gente posta conteúdos sobre processos seletivos de estágio e trainee com frequência, sempre tentando trazer o melhor que vocês merecem, tá bom? E o último ponto, e presta atenção, porque esse aqui é muito importante, é o que mais reprova em processos seletivos. É a questão da coerência, e isso pega muito quando você está falando de ponto forte, tá bom? Aí a gente entra um pouquinho em autoconhecimento também. Mas, por exemplo, se você fala que o seu ponto forte é ser uma pessoa extremamente comunicativa e durante o processo seletivo você não demonstrou isso, isso vai ser uma rasteira para você. Isso vai se contar muitos pontos negativos, tá bom? Então, quando você for falar de ponto forte, você precisa ter muito autoconhecimento para você não gerar incoerência na sua fala e nas suas ações, e na sua fala e na sua fala. O que quer dizer na sua fala e na sua fala? Vamos dizer que lá no seu... Isso aconteceu com um mentorado meu recentemente, quando eu estava mentorando ele. Na apresentação pessoal dele, ele falou que ele era uma pessoa que se adaptava muito às mudanças, tá? Ele trouxe isso como um ponto forte. Ele se adaptava muito fácil às mudanças, tá bom? E aí, quando ele falou de ponto fraco, ele trouxe ponto forte na apresentação pessoal, tá? Ele não trouxe na pergunta específica do recrutador. Isso é uma coisa que a gente fala também para as pessoas trazerem nas suas apresentações pessoais. E na pergunta de ponto fraco, ele trouxe que ele é inseguro quando tem mudanças. Vocês percebem a incoerência? Ele trouxe um ponto forte lá na apresentação pessoal dele, tá? Que era adaptação fácil às mudanças. E o ponto fraco, ele falou que era inseguro quando tem muita mudança. Então, isso é uma rasteira, gente. Isso é uma rasteira. Esse foi o maior ponto que eu dei feedback para ele durante a nossa simulação. Ele estava até tentando uma entrevista de, se eu não me engano, ele estava se preparando para entrevista de estágio na época, tá? E o recrutador perguntou isso para ele na entrevista e ele já estava preparado, porque isso gerou uma incoerência. Então, o que eu falei para ele, e a dica que eu dou aqui para vocês também é: reflitam. Qual dessas duas informações é real? É a informação que você é muito bom em se adaptar à mudança, ou a informação que você é inseguro quando tem alguma mudança?
tá? Ou as informações sobre elas estão claras, elas são incoerentes porque elas são incoerentes ou porque você não está sabendo ser claro nisso, tá? Prestem muito cuidado nesse tipo de coisa, porque isso pode te atrapalhar muito quando você estiver explorando seus pontos fortes. Me diz aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Você já cometeu algum erro desses falando seus pontos fortes? Diga aqui nos comentários que eu quero muito saber. Eu espero que vocês tenham gostado, é sempre feito com muito carinho para vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!